Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao Luna Solis Cast, o podcast do canal Luna Solis. Eu sou Artemisa Lopes. E eu sou Laura Zaca. E no episódio de hoje, nós estamos com o quadro Autores e Sua Escrita e vamos falar dele, Rick Riordan. Ou, como a gente gosta de chamar ele, o Tio Rick. Para os íntimos. Nosso querido Tio Rick. E hoje é dia de falar dele aqui no nosso podcast, então simbora! Hoje é dia de falar sobre o Rick Riordan, né? Um dos maiores autores que a gente tem da atualidade, né? Aí do núcleo de fantasia infanto-juvenil, né? E ele tá inserido aí no mundo dos livros e também do entretenimento de maneira geral, né? E quem é o Rick Riordan, né? Então vamos aqui fazer um aparato geral, assim, de um pouquinho aí da história desse autor, né? Richard Russell Riordan Jr., conhecido com seu pseudônimo de Rick Riordan e carinhosamente chamado de Tio Rick pelos fãs brasileiros, é um escritor norte-americano, mais conhecido por escrever a série Percy Jackson e os Olimpianos de 2005 a 2009. Nascido no dia 5 de junho de 1964 em Santo Antônio, Texas, e atualmente mora em Boston com a mulher Beck e os dois filhos Roller e Patrick. Formado em inglês e história pela Universidade do Texas, possuindo especialização e licenciatura em ambas. Foi professor de ambas as matérias por 15 anos em escolas públicas e particulares de São Francisco. Apesar de ser mais conhecido como autor de obras infanto-juvenis, os primeiros livros do escritor eram para o público adulto. Tree Navarre, uma série de mistérios policiais escritas de 1997 a 2008, e Cold Springs, um romance adulto de suspense lançado em 2003. Além disso, Rick também colaborou com outros escritores para desenvolver a série de livros The 39 Clues, as 39 pistas, tendo escrito sozinho o primeiro livro, O Labirinto dos Ossos, em 2008, e contribuído com a criação do arco principal da história da série de livros e coescrito os demais. Contudo, Rick Riordan tornou-se famoso com a saga de livros Percy Jackson e os Olimpianos, que mais tarde se estenderiam para outras séries de livros complementares inspirados em mitologias gregas, nórdicas e egípcias, no que viria a ser conhecido como o Riordanverse. Então, gente, assim, o homem, ele tem cacife, viu? E toda a historiazinha aí por trás da criação de Percy Jackson, né, tem um pano de fundo até que um tanto quanto que comovente, né? E tem tudo a ver ali com a história do próprio Rick Riordan, né? E o que seria, né, o Riordanverse, né, gente? Que a gente tá... Gente, que diabos é isso, entendeu? O que é isso? Onde que é isso, gente? Que brincadeira é essa com o nome dele? Sim, calma, você vai explicar, entendeu, gente? Explicado aqui, gente. Porque ainda tem muitos livros pra vir por aí, entendeu, gente? Gente, ele tem uma carreira brilhante, né? O Riordanverse é o termo designado pelos fãs do Rick Riordan para denominar todo o universo compartilhado das suas sagas mitológicas, já que todos os livros se passam no mesmo universo, já que seus personagens, mesmo inspirados em mitologias diferentes, eles interagem entre si e alguns até possuem laços familiares aqui, entendeu? Olha aí, gente, olha aí como tá entrelaçada. E né, vamos falar um pouquinho de que sagas são essas, entendeu? Que compõem esse Riordanverse, gente. O que ele escreve, né? Então, né, bora lá pra fazer um apanhado geral dessas sagas aí que compõem o Riordanverse, e eu vou fazer aqui um aparato geral em ordem cronológica do lançamento dessas sagas aí, gente. Bora lá! Tudo começou com Percy Jackson e os Olimpianos, uma saga de 5 livros escritos entre 2005 e 2009, que acompanha a jornada de Percy Jackson, um menino com TDAH e dislexia que descobre ser filho de Poseidon, o deus grego do mar. O semideus ainda descobre ser o centro de uma grande profecia que o apontam como a salvação ou a destruição do Olimpo, em que ele, junto com seus amigos Grover e Annabeth, precisam enfrentar Cronos, o titã rei. Logo após o sucesso de Os Olimpianos, Riordan lançou As Crônicas de Kane, saga de 3 livros escritos no período entre 2010 e 2012, com o primeiro livro, A Pirâmide Vermelha, ficando por 65 semanas na lista dos best-sellers do New York Times, gente.
O que é menina Só chique, assim um dos tudo bem. maiores jornais lá dos Estados Unidos, gente. Só assim a lista top de um dos maiores jornais dos Estados Unidos. Então, assim, Exatamente. cacife. A saga As Crônicas de Kane acompanha os irmãos Carter e Seth Kane, que descobrem ser descendentes dos faraós e mágicos do Egito Antigo, fazendo-os capazes de hospedar deuses e usar magia. Sendo hospedeiros de Horus e Ísis, os irmãos Kane embarcam numa jornada para recuperar o pai deles, hospedeiro de Osíris, que foi capturado pelo maligno deus Seth, ao mesmo tempo que tentam salvar o mundo da destruição. Nesse mesmo interim, escrito entre 2010 e 2014, Rick Riordan lançou a continuação de Os Olimpianos, que segue os eventos um ano após Percy Jackson ajudar os deuses gregos a derrotar o titã Cronos, na saga de 5 livros de Os Heróis do Olimpo. Dessa vez, Percy e Annabeth embarcam numa jornada ao lado de outros 5 heróis, Jason, Piper, Leo, Hazel e Frank, precisando dos heróis gregos unir forças com os semideuses romanos e encerrar uma rixa que se estende desde os tempos antigos, ao mesmo tempo que tentam impedir o retorno da deusa-mãe, Gaia, que busca vingança contra o Olimpo. Em seguida, de 2015 a 2017, o escritor lançou a saga de 3 livros, Magnus Chess e os Deuses de Asgard, que segue a vida do primo de Annabeth Chess, Magnus, um morador de rua sem teto que inicia sua jornada de uma forma inusitada, morrendo. Sim, gente, vocês não escutaram errado, ele morreu, ele inicia o negócio morrendo. Eu tô rindo porque eu li o livro e eu me lembrei do início da história, que a gente tem disso, né, do Rick Riordan, e é maravilhoso. Na morte, Magnus descobre, ao ser levado a Valhalla, que ele é filho do deus nórdico da fertilidade e da paz, Frey. Uma vez nos salões dos mortos, regidos por Odin, Magnus descobre que os guerreiros mortos se preparam para o Ragnarok, o fim do mundo. Gente, você já dá pra perceber que todos os livros desses heróis precisam quem? Pedir o fim do mundo. Gente, vida difícil, né, Entendeu? gente? Escolhe o perrengue que esses meninos passam. Lançados entre 2016 e 2020, As Provações de Apolo, uma saga de 5 livros, segue os eventos após a derrota de Gaia e as consequências que essa batalha teve para o deus Apolo, que, castigado por seu pai Zeus, foi destituído de seus títulos e poderes de Deus e agora está na forma humana, sendo chamado de Lester Papadopoulos. Gente, quem não leu As Provações de Apolo, pelo amor de... pelos deuses gregos, vá ler esse livro, porque você vai rachar o bico de tanto dar risada. Porque, gente, o Apolo, ele é um protagonista e tanto. E esse aqui, ele também inicia de uma forma bem inusitada. Apolo, ele inicia... Exatamente, caindo numa lixeira, no lixão, gente. Tadinho, gente. Maravilhoso. Mas o que se trata, né? As provações de Apolo, gente. Bora lá. Em busca de recuperar a sua divindade, Apolo precisa embarcar numa aventura para assumir o controle dos 5 oráculos da Grécia Antiga, enquanto precisa lidar com uma liga de imperadores do passado que tentam conquistar o mundo. De novo. Ai, ai. O básico. Além das sagas, Rick Riordan lançou vários livros complementares do Riordanverse, que são eles: Semideuses e Monstros, lançado em 2009, Os Arquivos Semideuses, lançado em 2010, Percy Jackson e os Olimpianos, o Guia Definitivo, em 2010, As Crônicas de Kane, Guia Definitivo, em 2012, Percy Jackson e o Cantor de Apolo, em 2013, Deuses Gregos e Percy Jackson, em 2014, e Heróis Gregos de Percy Jackson, em 2015, Semideuses e Magos, Percy Jackson e Annabeth Conhecem os Kane, uma coletânea de contos que é um crossover maravilhoso. É maravilhoso. Lançados ali em um livro único em 2015. E temos o Guia do Hotel Valhalla para os Mundos Nórdicos, lançados em 2016. O Acampamento Meio Sangue Confidencial, lançado em 2017. Manual do Mago da Casa do Brooklyn, de 2018. E 9 dos 9 Mundos, de 2018, e Segredos do Acampamento Júpiter, um diário do Probádio. Muita coisa, gente. Gente, só isso, assim, que o Rick Riordan escreveu, sabe, assim, pouca coisa, né, gente? Pouquinha coisa, assim, um básico que ele, basicamente, ele inovou. Assim, na minha opinião, eu acho que, assim, que ele meio que inovou, assim, a mitologia grega, né? Porque, assim, ele deu um olhar, assim, muito diferenciado pra esse tipo de história, né? Porque todo mundo sabe que é um livro do Rick Riordan quando vai ler, assim, porque, gente, o toque que ele dá nos livros é maravilhoso. E Percy Jackson é maravilhoso por si só, né? Exatamente. E, obviamente, né, tudo isso dessa fama começou, né, com Percy Jackson, né? No começo, eu também não acreditava.
Mas os deuses do Olimpo são reais. E às vezes eles têm filhos com humanos, chamados meios-sangues. Eu sou um deles. Sou Percy Jackson, filho de Poseidon, deus do mar. E o que foi que inspirou ele a fazer, né, a escrever Percy Jackson? Então vamos ver o que ele próprio diz, entendeu? O que o nosso querido Rick diz sobre isso ali no seu site. Tudo isso, todas as coisas que você tá aqui, que o Rick está falando, a gente vem ali do site dele, o site oficial, que é ele que escreve e tudo mais. Então são palavras do nosso querido tio Rick. Então, né, bora saber como foi que surgiu a inspiração para Percy Jackson. E a seguir, né, a gente tem uma entrevista aqui que foi retirada do site oficial do Rick Riordan, quando, né, perguntaram pra ele de onde foi que ele tirou ali a inspiração pra escrever Percy Jackson. E ele diz o seguinte, abre aspas: meu filho Harley me pediu para lhe contar algumas histórias de ninar sobre os deuses e heróis gregos. Eu havia ensinado mitos gregos por muitos anos no ensino médio, então fiquei feliz em obedecer. Quando os mitos acabaram, ele ficou desapontado e me perguntou se eu poderia inventar algo novo com os mesmos personagens. Eu pensei sobre isso por alguns minutos. Então me lembrei de um projeto de escrita criativa que eu costumava fazer com meus alunos da sexta série. Eu os deixava criar seu próprio herói semideus, o filho ou filha de qualquer deus que eles quisessem, e os fazia descrever uma busca no estilo grego para aquele herói. De cabeça, inventei Percy Jackson e contei a Harley tudo sobre sua busca para recuperar o raio de Zeus na América moderna. Demorou cerca de 3 noites para contar toda a história e, quando eu terminei, Harley me disse que eu deveria escrevê-la como um livro. Fecha Obrigado, aspas. Harley, entendeu? Obrigada. Ele é o grande herói, entendeu? Percy Jackson só existe por conta do Harley, então ele é que merece os parabéns, entendeu? Foi ali a inspiração pro pai dele, que é um paizão, entendeu? O tio Rick, que é um paizão, entendeu? Ele falou, obedeceu o filho certíssimo, tinha mais era que obedecer mesmo. E foi lá e fez a história por conta do filho dele, né, gente? Olha que história de inspiração linda, né? Ele fez ali por conta do filho dele. Foi que, com o tempo, foi tomando uma coisa maior, né? E aqui também a gente até fica sabendo um pouco, né, de por que o Rick Riordan, ele decidiu, né, focar no público jovem, né? Porque ele foi professor, ele deu aulas ali no ensino médio, então ele sempre teve contato com esse público adolescente mais jovem, então ele meio que já sabia mais ou menos como é que ele podia ali conquistar a atenção, né, desse tipo de público, né? E falando da escrita, né, do nosso querido Rick Riordan, ele sempre está ali colocando representatividade nos seus livros. Sim. Isso é uma coisa que acontece assim desde Percy Jackson, mas que tomou mais forma a partir de As Crônicas de Kane, que teve muito mais representatividade. Verdade. E desde então é o que deslanchou, entendeu? Já foi aumentando. E agora a gente vai citar alguns tipos de representatividade que ele faz em seus livros. A gente tem que começar falando, né, sobre o fato de que os heróis gregos dele, né, os nossos queridos semideuses ali, eles têm dislexia e TDAH. E por que ele resolveu, entendeu, colocar isso nos seus livros, nos seus protagonistas ali? Por quê? Por quê? Tem uma explicação, gente. Então, gente, é por causa do filho dele, que também sofre de dislexia e TDAH. Então, vamos aqui citar o que ele disse sobre o assunto. Bora lá. Abre aspas. Quando estava escrevendo Percy Jackson, meu próprio filho estava sendo testado para aprender as diferenças. Ele estava tendo problemas para ler e alguns problemas para se concentrar na aula. Os professores estavam se perguntando sobre TDAH e dislexia. Eventualmente, meu filho foi matriculado no programa do rito escocês, que atende crianças com dificuldade de leitura ou como dislexia. Isso ajudou muito, mas não foi um caminho fácil. Enquanto isso acontecia, eu lia muito sobre dislexia e TDAH. Fiquei surpresa ao saber que TDAH e dislexia frequentemente andam juntos. Os livros também confirmaram algo que eu já sabia, que crianças disléxicas e com TDAH são criativas, pensadoras, fora da caixa. Eles têm que ser, porque eles não veem ou resolvem problemas da mesma forma que as outras crianças. Na escola, infelizmente, às vezes são considerados preguiçosos, desmotivados, rudes ou até estúpidos. Eles não são. Se conseguirem passar por seus anos escolares difíceis, muitas vezes se tornarão adultos muito bem-sucedidos. Os empregadores os amam porque eles apresentam ideias originais
e novas. Tornar Percy TDAH e dislexo foi minha maneira de honrar o potencial de todas as crianças que conheço que têm essas condições. Não é ruim ser diferente. Às vezes é a marca de ser muito, muito talentoso. Isso é o que Percy descobre sobre si mesmo em O Ladrão de Raios. Ele é tão fofinho. Ai, gente, eu achei tão linda essa fala dele, gente, de verdade, eu achei muito fofo ele fazer isso. Além dele inspirar o Percy Jackson no próprio filho, não só na aparência, no modo de ser, mas também de trazer. Ele transformou, né, toda essa questão do filho dele, porque, né, os semideuses, né, que eles têm, o Percy, né, ele tem, né, esse também tem isso no livro, só que isso tem uma explicação por trás de que é porque, como ele é grego, ele só consegue ler em grego e tudo mais, então ele trouxe toda essa roupagem também pro personagem, gente. Eu não sou um herói, eu sou um mané. Eu tenho dislexia, déficit de atenção. E esses são seus maiores dons. Quando você tenta ler, as palavras flutuam pra fora da página, não é? É porque seu cérebro tá conectado ao grego antigo, não à nossa língua. E seu déficit de atenção? Você é impulsivo, Percy. Não consegue ficar parado. São seus reflexos naturais de batalha, cara. Eles te mantêm vivo na sua luta. Eu garanto que nenhum mané pode derrotar o Minotauro. Eu achei lindo esse discurso do Rick Riordan. Ai, gente, maravilhoso. Gente, olha que homem perfeito. Homenagear o filho dele dessa forma. E não só o filho dele, né? Como ele próprio fala aí, que foi a maneira que ele encontrou de também de meio que representar todas as crianças e dizer que, olha, vocês podem ser super-heróis, vocês são super-heróis. Então, assim, é lindo demais essa fala dele. É. Gente, eu amo como ele sempre quer que tipo, todas as crianças estejam representadas ali Sim, no universo deles, entendeu, gente? Eu achei maravilhoso o jeito como ele conseguiu colocar a dislexia e o TDAH como uma coisa boa pros heróis, sabe? Sim, você tem dislexia porque você tá conectado ao grego antigo, não essa língua aí mundana, entendeu, gente? Ele só lê em grego antigo. Gente, isso é muito foda, entendeu? E TDAH é porque você precisa estar em movimento, entendeu? Pra você não morrer em batalha, meu querido, entendeu? Que o corpo dele é programado pra batalha. Tipo assim, ele traz toda uma explicação que é maravilhoso. Que gente. Faz sentido, é muito engraçado que faz sentido no que ele se propõe, no universo dele. Gente, é maravilhoso. É surreal o que ele faz, maravilhoso. Então usa isso pra homenagear o filho dele e as crianças, assim, dizendo, olha, vocês são heróis, vocês merecem o mundo. Não gente, tem problema você ser diferente, não tá tem, tudo bem, não gente. Tem problema lindo. Você ser diferente. Esse é o seu diferencial, é o que faz ser quem você é. Gente, isso é muito lindo, cara. Exatamente. Ele coloca muita representação de muitas etnias. Sim. No livro dele não é todo mundo branco cis, gente. Olha aí, gente. Olha que maravilhoso. Você tem aí vários tipos de personagens e de pessoas sendo representadas e muito bem representadas, né? Porque a gente tem, né, são pessoas, tipo, que são protagonistas, né? Que não são ali os personagens coadjuvantes. Então isso é maravilhoso. Ele coloca muita representatividade, personagens que eles têm um ponto de vista, né? Porque os livros do Rick Riordan são de pontos de vista. A primeira saga, né, dos Olimpianos, que é com o Percy. O Percy é o único narrador ali e tal. E nos Olimpianos você não tem tanta representatividade, porque tanto o Percy, quanto a Annabeth, quanto o Grover, que são ali os mais centrais da história, eles são brancos. Mas você vê alguns personagens secundários ao redor deles que são de outras etnias. Mas quando a gente vem para as crônicas de Kane, a gente já tem os dois protagonistas são de etnias diferentes. Aí a gente tem os heróis olímpicos, a gente tem 7 semideuses, que cada um deles é diferente. Um diferente do outro. Entendeu? E a gente vai aqui citar alguns desses personagens. E assim, esses personagens, a maior parte desses que a gente vai citar, ou eles têm um ponto de vista, ou são, sei lá, um personagem mais central que tem algum destaque na narrativa, gente. Isso. E vamos começar falando, né, dela, né, pessoal, da Piper McLean, que ela é ali uma garota de ascendência indígena, ela é descendente ali do povo Cherokee, eu não sei se eu estou falando correto, né, o nome da população indígena, através do avô paterno dela, e os Cherokees, eles são ali um povo étnico iroquês, né, que até o século XVI habitavam o atual território leste dos Estados Unidos, até serem expulsos para o Planalto de Ozark. E a Piper
ela é ali filha da Afrodite, né? A deusa do amor, muito conhecida na mitologia grega, com Tristan MacLean, um ator famoso. E ela é uma das 7 semideuses, um dos 7 semideuses ali da grande profecia de Os Heróis do Olimpo, né? Que é o que compõe ali todo o enredo de Os Heróis do Olimpo. E é mencionado que o seu avô lhe ensinou canções e histórias do seu povo Cherokee. E eu gosto muito da Piper. Pra mim, ela é uma das melhores personagens. Eu adoro ela, como ela é afrontosa, assim, gente. Ela é maravilhosa. Ela tem, assim, um protagonismo, assim, incrível. Eu amo a Piper, gente. E a Piper, né, ela tem essa origem indígena, então ela tem essa pele mais parda, morena ali. Ela anda com uma trança, com umas penas maravilhosas. Gente, maravilhosa. É maravilhoso, assim, as entendeu? fanarts que tem dela, né, gente? Vocês podem olhar as fanarts dela. E eu gosto muito da Piper. Eu me apaixonei pela Piper assim que ela aparece no rolê, entendeu? Que ela tá lá no ônibus e tal, aí conversa vem lá com os amigos dela, né? O Léo e o Jason. Aí do nada ela, então, roubei um carro. Eu, oxi! Assim, coisa básica, gente, normal, assim, sabe? No dia a dia, mas no dia a dia normal. Não acho que nem é ela que fala que roubou o carro. Quem fala é o Léo. Ela tá aqui porque ela roubou um carro, entendeu? Aí ela, não, eu não roubei o carro. Eu pedi educadamente pra ele me dar. Ele me deu o carro dele, ué. Não é roubado. Eu peguei. E ele deixou. Ela tem um poder ali da Afrodite que ela consegue manipular as pessoas, né? Com o charme dela. Então eles fazem o que ela quer, então. É tipo a persuasão que ela teve, gente. Exatamente. E assim você conhece Piper, gente. Maravilhosa. E a Piper, ela daqui a pouco vai reaparecer aqui em outro tipo de representatividade. Então fiquem de olho na Piper, porque ela é uma personagem muito interessante. Ela é muito importante. Exatamente. E já que a gente mencionou o Léo Valdez, então, ele também é diferentão, gente. Ele é ali, né, latino, gente. Ele é espanhol. A mãe dele ali tem uma origem hispânica ali. E, gente, o Léo é um dos melhores personagens. Ele é um dos melhores. Entendeu? Ele é filho ali do Hefesto. E ele é um dos poucos filhos do Hefesto que manipula fogo, que é maravilhoso. A gente vê ele falando em espanhol com a avó dele, né? Ele fica falando, a minha abuela. Minha abuela, nos flashbacks. Nos flashbacks. A maior parte dos flashbacks do Léo é só ele falando em espanhol, entendeu? Maravilhoso. Aí quando ele tá... O Léo, ele é hiperativo com os demais, só que ele é mais hiperativo que os demais. Então, quando ele fica muito hiperativo, muito fazendo muita coisa, ele começa a falar espanhol do nada, entendeu? Ele fica chegando em espanhol. Maravilhoso, o Léo. Entendeu, gente? O Léo, ele é maravilhoso. Gente, eu adoro o romance dele com a Calypso, que ele chega naquela ilha, gente. Porque a Calypso, ela tem toda uma coisa com aquela ilha, né? Que os heróis que se perdem vão acabar parando lá, ela se apaixona, e quando ela se apaixona por esse semideus, aparece um barquinho pro semideus ir embora e largar ela lá sozinha na ilha. É, né? A maldição dela. Aí o Léo tava lá no meio da missão dele, aí ele se perde, vai acabar lá na ilha, e assim... A Calypso não se apaixona por ele, então o barco nunca chega. Ele, quer saber? Eu vou sair daqui sozinho, entendeu? Eu vou criar meu próprio barco, não sei o quê. Aí nisso ela, quer saber? Eu não quero você aqui, eu vou te ajudar a construir seu barco, tá bom? Aí eles começam a construir o barco juntos. E aí ela se apaixona, e aí o barquinho chega. Maravilhoso, gente. É incrível demais. Esses dois juntos são maravilhosos. O Enemies Lovers que a gente ama. Exatamente. Eu adoro que ele fala, né? Tipo assim, se fosse o Jason ou o Percy, o barquinho com certeza ia chegar, porque ela ia se apaixonar. E o Lloyd também, ele é muito sarcástico. Ele é demais, nossa. Ele consegue ser mais sarcástico que o Percy, que eu achei que uma coisa tão assim absurda. Absurdo. Gente, como assim, ele é mais que protagonista, gente? E o próximo da lista é o Frank Zhang, que ele é ali filho da Emily Zhang, uma soldada canadense que tem ascendência chinesa com o deus Marte, né? Que é ali a versão romana, né, do Ares, o deus grego ali da guerra, né? Pra quem conhece a mitologia. E ele também é descendente do argonauta Periclimeno, que é ali filho do Poseidon, de quem herdou a habilidade de se transformar em qualquer animal. Ele é ali um dos legados, né? E ele também faz parte ali do grupinho dos 7 semideuses da grande profecia de Os Heróis do Olimpo. Eu me lembro do Frank, né? Porque o Rick Riordan, ele consegue fazer a gente gostar de praticamente todos os personagens, assim, é maravilhoso o que ele faz. Eu me lembro também do Frank, que eu também gosto muito dele, dos Heróis do Olimpo. Eu gostava muito do Frank. Ele era muito fofinho, não sei. Ele é fofinho, ele é assim, neném, sabe? Não sei.
Eu adoro, né, que ele gostava de arco e flecha e ele achava que era filho do Apolo, Não, tadinho. Olha que o menino Inocente. é filho do deus da guerra, entendeu? O negócio ali de porradaria louca. E a vibe dele é assim, de Paz e amor, entendeu? Ele achava que ia ser filho da Do Apolo. Apolo, ai, gente. Iludido, tadinho. Então, totalmente o oposto. Tadinho, gente. Bichinho. Iludido, menino. Iludido, menino, entendeu? Mas ele se prova ser o verdadeiro filho de Ares, né? Ele é um dos únicos que consegue invocar a aura de Ares, que é uma aura sim. que torna você invulnerável em batalha. Ele é Concedido a raríssimo isso aí. pouquíssimos filhos de Ares. Olha que esse Ares aí tem 300 filhos, Tem entendeu? 300 filhos. E somente 2 até o momento tiveram esse negócio aí. E, Ou seja, Nossa, ele é um dos foi. especiais, entendeu? Entendeu, gente? E aí nós temos, né, as Crônicas de Kane com 2 protagonistas que eles são de ascendência egípcia, eles são ali afro-americanos. E uma coisa curiosa sobre o Carter e a Sed é que ambos os pais deles, eles são ali descendentes dos faraós egípcios. Ou seja, as 2 famílias ali ligadas aos egípcios. Só que os 2 irmãos, eles são diferentes fisicamente. O Carter, ele é negro, enquanto a Sed é loura. E a Sed, ela puxou ali pra mãe dela. Apesar de que a mãe também tem essa ascendência aí dos faraós. Ou seja, gente, mostrando, tipo, na África não tem só negro, entendeu, gente? Olha aí, tá vendo? Tá vendo, gente? Além deles, né, nós temos os interesses amorosos deles 2. Nós temos o Walter Stone, que é o interessezinho amoroso ali da Sed, que ele é afro-americano, ele é negro e tal. E uma coisa interessantíssima sobre a Sed e o Walt, que eu fiquei, gente, meu Deus. Então, começa que a Sed, ela tinha um interesse amoroso no deus Anubis. Aí tudo bem, né? Aí acontece um rolê que ela não consegue ficar com ele por causa de uma proibição aí divina de que não pode se relacionar mortal e deuses. E aí, beleza. Aí ela não fica com Anubis, né? Beleza. Aí começa a interesse romântico no Walt, né? E aí, tipo assim, ela fica indecisa entre o Anubis e o Walt por um bom tempo. Aí, do nada, lá pelo fim do rolê, o Walt vira o hospedeiro do Anubis. Ou seja, ela não precisa decidir entre os dois, ela fica com os 2, gente. Ela fica com os 2. E vamos de trisal, entendeu? Olha, até nisso o Rick Riordan tá investindo em Inovando trisal. aqui, entendeu? Que mano é triângulo amoroso, vai ter trisal. Exatamente. E eu achei isso muito hilário. Eu adoro que quando isso acontece, né, nos livros, ela fica revolta com o Walt. Como assim você é hospedeiro do Anubis? Não gostei. Aí ela vai tentar, desabafar com o irmão dela e ele, ué, porque tu tá reclamando agora? Meu filho, tu tá um bônus aqui pra você, entendeu? Agora você não precisa mais se decidir entre 1 e 2. Você tem os 2, olha isso. Gente, esse irmão. Melhor irmão, gente. Todo mundo queria um irmão assim. Adoro. E, né, falando do Carter, a namorada dele, ela também é egípcia ali, só que ela tem traços árabes, que é uma coisa curiosa ali sobre a Zia Rashid. E ela é uma maga egípcia ali, né, e ela se torna a namoradinha ali do Carter, e bonitinho, gente. Oi, gente. Eu me lembro, né, que eles são um casal tão fofinho, gente. Nossa, é maravilhoso. E o Carter e a Sed, eles são os primeiros afro-americanos a aparecer. A terceira a aparecer, tendo uma descendência ali afro-americana, é a Hazel Lavesky, que também é de Heróis do Olimpo. Ah, a Hazel. E já que estamos falando da Hazel, vamos falar dela, né? Que eu me lembro bastante dela. Ela é bem famosinha ali do grupinho ali do set dos Heróis do Olimpo, né? E ela é a terceira personagem afro-americana a ter um ponto de vista, ou seja, a narração feita por ela atrás da Sed e do Carter Kane. E ela nasceu ali em Nova Orleans e é filha do Plutão, que é ali, mais uma vez, a versão romana do deus Ares. Pra quem não se lembra, o Ares é ali o governante dos mortos, ali da mitologia grega, irmão dos Zeus e do Poseidon. Com Mary Levesque. E ela também ali é uma das grandes heroínas ali da grande profecia dos Heróis do Olimpo. E eu me lembro que ela é muito famosinha, né, do grupinho ali dos Heróis do Olimpo. E eu me lembro que eu também gosto muito dela, porque ela é muito, né, tempestuosa, extrovertida. E, gente, ela é maravilhosa. Ela acaba namorando o Frank, eles formam um casal muito Gente, fofinhos. o casal deles é assim um negócio surreal, porque gente, como que o Rick Riordan consegue fazer casal assim bom? É o Percy e a Annabeth, é eles dois, assim, é maravilhoso. Ele sabe fazer casal também, gente, o Rick Riordan.
E agora a gente vai falar dela, né? Da Samira Abbas. Gente, tá? Se eu estiver falando os nomes errados aqui, perdão. E ela é ali uma semideusa muçulmana, gente. Ela é filha do Loki e da Aisha al-Abbas, neta de Didi e Bibi al-Abbas. E os seus avós, né, eles vieram ali de Bagdá, até que foram forçados a fugir para os Estados Unidos quando o Saddam Hussein tomou o poder. E a Sam, ela foi criada ali pelos avós após a morte da mãe e sempre foi vista ali por eles como uma filha bastarda, né? E foi criada ali como muçulmana com o seu jejum para o Ramadã desde os 10 anos. Também levava os avós à mesquita todas as sextas-feiras. Seus avós arranjaram um noivado entre ela e Amir Fadlan, que felizmente sempre foi apaixonada por ele. Gente, pelo menos aqui ela foi feliz no amor, né? Gente, porque imagina um casamento arranjado e é uma pessoa que você não gosta, Imagina né? se não fosse alguém que ela gostava. Mas ela já tinha um crush nele antes, né? Já era o crush, entendeu? Então Tudo os certo. avós só fizeram um favor pra ela, entendeu? Só deram empurrãozinho, tipo assim, casa com ele, já se gosta mesmo, então assim. E eu me lembro, né, que a Samira, ela aparece ali no Magnus Chase, né? Olha, filha do gente, eu vou Loki. confessar que no primeiro livro eu chipei ela com o Magnus. Ai, eu Desculpa. também, amiga, eu Desculpa também. aí, entendeu? Mas eu também, olha, amiga. o Magnus vai ter um interesse romântico muito Diferenciado. diferenciado, que a gente já vai discutir mais pra frente. Então, tudo bem ele não ficar com a Samira. Né? Tudo bem. Eu superei. Mas olha, não dá pra negar que todo mundo que leu ali a primeira vez shippou o Magnus e a Samira. Gente, eu shippei horrores. Gente, eles têm que ficar juntos, pelo amor de Deus, olha que perfeito. Aí veio o segundo livro e o tombo. E tem o tombo. Que, gente, o Rick, ele colocou uma química entre esses dois. Quase que um enemies to lovers, porque a Samira, ela é muito afrontosa. Ela ficava lá perturbando o pobre do Magnus. Que ela é uma valquíria, né? E tem uma cena lá que eles estão lá que o Magnus ele morre acho que umas 3 vezes só no primeiro livro, né? Ai, tadinho. Ele vai pra lá no mundo dos mortos lá. E ela é uma valquíria. E eu me lembro que tem um plot twist de quando é revelado que ela ali é uma valquíria e uma filha do Loki, né? Que é uma coisa que ela tenta esconder das pessoas. Ela não gosta muito que saibam que ela é filha do Loki, não, porque a gente entende ela, porque, né, gente, a fama do pai dela, né, não é assim, das melhores, né? Mas é maravilhoso ver a dinâmica dela e do Magnus lá no primeiro livro do Magnus Chase. Todo mundo shippava. Quem disser que leu e não shippou está mentindo, sim, entendeu? Mas mais pra frente, né, o nosso ship que não é canônico, infelizmente acabou não acontecendo, mas nós vamos ter motivos para shippar o Magnus com outra pessoinha, assim. Então, né, bora pro próximo tópico dessa representatividade. O que é representatividade LGBT? Porque sim... Sim, Tio Rick até nisso ele acertou também. Até nisso, entendeu? ele acertou aqui nas etnias e também de colocar LGBT nos livros deles, porque tem aos montes. E até faz sentido também com a própria mitologia grega. E o primeiro personagem LGBT a aparecer com um ponto de vista é o nosso querido Nico D'Angelo, gente. Ai, gente, ele é muito neném, muito amorzinho. E, gente, eu coloco o primeiro personagem LGBT dos livros, porque assim, gente, os deuses, eles são todos pansexuais. Então, assim, tipo assim, eles são pansexuais fora dos livros do Rick Riordan. Tipo assim, eles são pansexuais nas mitologias normais, Gente, mesmo, assim, sabe? quem é entendedor sabe que os deuses lá caiu na rede a peixe. Então, quando a gente diz assim, tipo, personagem, tipo, ou seja, são personagens originais do Rick, aí a gente tá falando que o primeiro é o Nico, né, a ser apresentado como LGBT, gente. Então, né? Mas sim, a gente vai ter um protagonismo ali do Apolo mais pra frente, sim, entendeu, gente? Já vamos discutir sobre isso, mas bora falar do nosso querido Nico, entendeu, gente? Ai, o nosso neném. Ai, gente, o Nico. E antes de entrar, né, no Nico, vamos falar um pouquinho de quem ele é, né? Ele é o filho do Hades. E, pra quem leu os livros, a gente sabe que os 3 deuses mais poderosos, né? Os 3 grandes, o nosso querido Hades, o Poseidon e os Zeus, fizeram uma promessa de não ter filhos por causa da profecia, né? De salvar ou destruir o mundo, blá blá blá. Aí beleza, eles, claro, não vamos ter filhos. Os Zeus e o Poseidon, obviamente, como a gente sabe que o Perse existe, né? Depois a Thalia existe também. Eles não cumpriram muito bem esses votos aí, entendeu? Mas o Hades, ele cumpriu a promessa. Ele foi responsável. Ele foi responsável. Só que ele foi ardiloso, então ele pensou, eu prometi não ter mais filhos a partir desse momento que eu fiz o voto, mas eu já tenho filhos agora. Ele foi lá, pegou os 2 filhos que ele tinha, prendeu num hotel onde o tempo não passa, entendeu? Que no caso seria o Nico, né?
Tá, gente, melhor pai, né? Pai do ano. Gente, olha como ele se preocupa com os filhos, gente. E aí ele prendeu os filhos dele nesse hotel. E aí quando ele começou a ver que a profecia ia acontecer, ele soltou os filhos do hotel, entendeu? E aí pronto. Se virem, tá? Tchau. Quando ele coloca o Nico dentro do hotel, isso estava em 1940. Quando ele liberta o Nico do hotel, ele tá, tipo assim, 2009, 2005, assim, tipo... Nos tempos modernos. Nos tempos modernos, sabe? Gente... E o Nico tinha, 10 anos, tadinho. Era uma criancinha, gente, tadinho. Ou seja, já pra você dar um contexto de quem é o Nico, ele é um garoto saído literalmente de 1940. Então, pra ele ser LGBT e ele se aceitar como LGBT é difícil, né? E a gente vai ter essa revelação apenas lá em Heróis do Olimpo, quando o Nico já está com 14 anos. A gente conhece ele com 10 anos lá em Os Olimpianos, e quando a gente chega nos Heróis do Olimpo, ele tá com 14. E aí uma cena ali que ele contracena com o Jason. Ele ainda não tem ponto de vista nesse rolê, ele vai ter ponto de vista no último livro. Mas aqui a descoberta do fato dele ser gay vem sobre o ponto de vista do Jason, quando eles estão ali em uma missão para recuperar um cetro que tá em posse do Eros, o Cupido, o deus do amor. Ai. E o Cupido fala altas e boas para o Nico, até que o Nico ele precisa dizer em voz alta que ele tinha uma quedinha pelo nosso querido Percy Jackson. Ai, gente, ele tinha um crush no Percy. Ai, a gente não condena ele, Ai. né, gente? Que a gente é Percy, né? Mas, gente, eu achei o confronto inteiro dele com o Eros, só com palavras, eu achei O diálogo é maravilhoso, muito sabe? intenso, gente. É Nossa. muito intenso. E assim, tipo, o Eros chega, a pessoa que você mais ama no mundo tá presa no Tártaro. É. Aí o Jason achando que o Nico é hétero, né? O hétero de Taubaté, suas fotos, entendeu? É o heteroflex. Achando que ele tá me falando da Nana Beth, né? Aí o Jason pergunta, ué, o que ele quer contigo? Não tô entendendo, Nico. Aí o Eros, né? Conta aí pra ele, Nico. Por que você nunca tá no acampamento Meissan? Porque você vive fugindo. Aí o Nico se escondendo por trás das máscaras, né? Não, a Annabeth, ainda se escondendo, né? Oh, gente, tava vendo o bichinho passando por uma provação dessa. Só que em dado momento não dá mais pra ele esconder as coisas, porque as sombras do Nico, né, que ele manipula sombras, acaba atingindo o Jason. E o Jason vê as memórias do Nico, a partir do ponto de vista do Nico. Aí ele vê o Percy chegando pra salvar o Nico e a irmã dele. Aí o Percy prometendo que vai salvar a irmã dele, entendeu? Aí depois ele volta dizendo que a irmã dele morreu, sabe? Aí o Nico descobrindo o que ele sente pelo Percy, né, que ele fica com muita raiva. Aí ele invoca os mortos pra pegar o Percy, mas na hora que ele vê isso, ele não deixa os mortos pegarem o Percy pelo que ele sente pelo Percy. E ele foge dos sentimentos dele e foge do acampamento por causa disso. Aí o Jason fica tentando dizer, tipo, não, tudo bem, Nico, eu te entendo. Aí, não, você não tem como entender, entendeu? E o Eros, de novo, ele vem e você volta a se esconder dos seus amigos e de si mesmo. Oi, gente. E aí tem uma cena, né, que eu acho que eu fiquei muito tocado, tipo, que ele fala, o Nico tá lá negando, né, os sentimentos dele, e aí o Eros começa a rir da cara dele. Que o Jason fala, o Eros riu tão cruelmente que ele desejava poder invocar outro raio, embora ele não tivesse, assim, capacidade pra fazer isso no momento. Tadinho. E aí ele tenta falar, né, tipo, pare com isso não é problema seu. Só que aí ele para no meio da frase porque ele percebe que é meio que problema do Eros mesmo, entendeu? E aí, né, logo depois do fim desse rolê, o Jason conversa com o Nico, né? E eu acho interessante que o Jason fala uma coisa interessante nesse finalzinho, né? Que ele fala o seguinte, né? Que o Nico, ele se ajoelha pra pegar o cetro, né? Deixado lá pelo Eros. Olhou pra Jason como se à espera de um ataque. Ou seja, ele tava esperando que o Jason atacasse ele, gente. Tipo assim, menosprezasse ele por ele ser gay e tal. Aí e ele fala, tipo assim, se os outros descobrirem... E aí o Jason interrompe ele, né? Se os outros descobrirem, você terá mais pessoas a apoiá-lo, capazes de liberar a fúria dos deuses contra quem lhes trouxer problemas. Mas a decisão é sua. A decisão ou não de compartilhar é sua. Só posso dizer que não me sinto mais assim, murmurou Nico. Quer dizer, desisti de Percy. Eu era jovem e impressionável. E eu não, sua voz falhou.
e Jason viu que o garoto estava prestes a ficar com os olhos marejados. Se Nico realmente desistira de Percy ou não, ele só podia imaginar o que ele passara durante todos aqueles anos mantendo um segredo que teria sido impensável compartilhar na década de 1940. Negando quem ele era, sentindo-se completamente sozinho, ainda mais isolado do que os outros semideuses. Aí ele termina, né? Nico, disse ele gentilmente. Já vi um monte de atos de coragem, mas o que você fez, esse talvez tenha sido o mais corajoso de todos. Ai, gente, que bonitinho. Eu não imagino, né? Tipo assim, se infelizmente, ainda nos dias de hoje, né? Infelizmente, muitas pessoas LGBTs, elas têm que conviver, né? Com a homofobia. Imagine na década de 40, na época que o Nico, né? Que ele tava ali vivo, né? Tecnicamente. E depois ele poder ter essa liberdade agora nos tempos modernos de poder ser quem ele é, né? Nossa, imagina. Lembrando, né? 1940 é a época do Hitler, gente. Ixi. Que ele prendia os gays nos campos de concentração, entendeu? Um monte de gay morrendo aí no rolê. Era proibido ser gay. Imagina a cabeça dessa criança de 1940 tirada para os dias de hoje, entendeu? É um processo, né? Então, tipo assim, foi difícil pro Nico, entendeu, Foi, gente? E o Nico, ele é um personagem muito reservado, muito Sim, ele é solitário. Introvertido. E falar aquilo, tipo assim, na frente do Jason foi como se fosse uma humilhação pra ele, sabe? Aquilo. E aí, quando o Cupido vai-se embora, você vê o medo no olhar dele. Que, gente, ele pensou que o Jason ia bater nele. Porque ele esperava que alguém batesse nele por saber que ele é gay, entendeu? Ele entra com aquela cabeça dos anos 40, né? Tadinho. Gente, eu acho que o Rick, ele conseguiu transmitir muito bem, assim, essa concepção pra gente que tava lendo, né? Saber qual que é a sensação que ele estava sentindo. E eu gosto que o Jason relembra pro leitor que o Nico é de 1940, né? Porque, tipo, muitos leitores podem ter esquecido desse fato, né? Nesse rolê. Aí o Jason, então, gente... Ele é dos anos 40, a cabeça dele ainda tá presa lá, ele tá se adaptando aos tempos modernos. Exatamente. E aí, a gente tem, né, o que o Rick Riordan fala sobre o Nico, né, gente? Vamos ouvir o que o nosso querido Rick fala a respeito, né? É essencial para mim que jovens leitores encontrem uma variedade de modelos relacionáveis e positivos em meus livros. Toda criança pode ser um herói. Nenhuma criança deve ser envergonhada ou evitada por ser diferente. A orientação sexual de Nico ficou clara para mim quando mais escrevia sobre seu personagem. Não foi algo que planejei, mas quando percebi que essa era uma parte importante de sua experiência de vida e a razão de tantas de suas dificuldades com os outros personagens, teria sido um desserviço ao seu personagem, ao enredo dos livros e a todos os meus leitores simplesmente varrer o problema para debaixo do tapete e fingir que não existe. Fechar os olhos para as necessidades das crianças nunca é uma resposta aceitável. Estou empenhado em escrever livros apropriados para as séries intermediárias. Isso significa que não há palavrões, violências gratuitas ou explícita e nenhum conteúdo sexual além do que você pode encontrar num filme com classificação PG, expressões de quem gosta de quem, de mãos dadas e talvez um beijo ocasional. A ideia de que devemos tratar a orientação sexual em si como um assunto exclusivo para adultos, no entanto, é absurda. Existem crianças não heterossexuais. Fingir que não, deixar de reconhecer que eles têm necessidades de apoio e validação como qualquer criança, seria mau ensino, má escrita e má cidadania. Não. Ele tem toda a razão. Gente, não merece aplauso. Isso aqui merece aplauso. Gente. Isso aqui tem que ter aplauso. Isso aqui tem que ter aplauso. Gente, olha que serviço. Não, mas falando sério agora, realmente, olha que serviço. Assim, o Rick Riordan, ele presta, agora já indo pro lado da educação, né, cara? Porque essa fala dele me fez parar pra pensar, tipo assim, que os livros dele podem ser usados dentro de sala de aula pra mostrar pras crianças, tipo, olha, vocês estão aqui dentro dessas histórias, olha esses personagens aqui vivendo aventuras e eles são como vocês, eles são parecidos com vocês. Gente. Olha que papel educacional, né? O Rick Riordan tem potencial de ser e é maravilhoso, gente. Maravilhoso, esse homem, ele merece o mundo. Nossa, gente, eu amei, entendeu? É gente, maravilhoso, um papel. O Rick Riordan, ele presta serviço social, né? Se você parar pra pensar nessa fala dele de, gente, usar os livros dele pra mostrar pras crianças que elas podem ser o que elas quiserem, gente, que não tem nada de errado em você ser gay, ser lésbico, ser pan, vocês podem ser heróis, vocês podem viver aventuras. Nossa, maravilhoso. Gente,
E depois que o Nico foi assumidamente gay para o público, né, teve essa revelação, começaram a ter muito mais personagens LGBT nos livros de Rick Riordan, entendeu, gente? E, né, falando do Nico, vamos falar do namoradinho dele, gente, porque sim, o Nico encontra o amor verdadeiro no final do feliz, entendeu, gente? E um crush que não é hétero, gente, entendeu? Estamos falando aqui de Will Solace, filho do nosso querido Apollo. Ai, gente do céu. Eu vou dar uma lida num trechinho que eu acho que todo mundo que leu esse trechinho aqui começou a shippar os dois, entendeu, gente? Isso aqui eles nem estão namorando ainda, entendeu? É o momento que faz você shippar os dois, saca, gente? Bom, então você pode ser burro, mas não é idiota, falou Will. Como você pode falar assim comigo? Você não sabe que eu posso invocar zumbis e esqueletos e... Agora você não pode invocar um osso da sorte sem derreter em uma poça de escuridão de Ângelo. Will disse. Já lhe disse, chega de coisas do submundo, ordens médicas. Você me deve pelo menos 3 dias de descanso na enfermaria, começando agora. Nico sentiu como se borboletas esqueléticas estivessem ressuscitando em seu estômago. 3 dias! Olha, aí já começa com o crush dando ordem nele, entendeu? Você vai descansar sim. E isso acontece bem ali no finalzinho do último livro dos Heróis do Olimpo, né? E aí a gente tem as provações de Apolo, em que o Apolo ele fica hospedado, né, no acampamento dos filhos dele, compartilhando o mesmo chalé ali dos filhos, né? E ele topa com o Will e o Nico, né? Adoro. Então a gente vê um pouquinho dos vislumbres desse romance ali em As Provações de Apolo. Só que você acha que parou por aí? Então, gente, o Rick Riordan, ele anunciou em 2021 que vai ter um livro deles dois. Ai, gente. Indo para o Tártaro para resgatar o gigante Bob. Então eles vão, tipo, ter uma jornada a lá na Betty Percy no Tártaro, que nem teve, né, em A Casa de Hades. Maravilhoso. Só que com esse casal maravilhoso como protagonista, gente, vai ter um livro protagonizado por 2 gays. Maravilhoso. 2 gays e um casal de Exatamente, gays. gente. Os dois separadamente são gays e vai ser o casal deles dois juntos. Exatamente. Vamos ouvir o que o Rick falou sobre esse relacionamento de Will e Nico, entendeu, gente? E vamos para as palavras de Titi Rick sobre Will e Nico. Abre aspas. Quando se trata de estilo, Nico e Will não poderiam ser mais diferentes. Nico tem aquela coisa toda preta o tempo todo acontecendo, enquanto Will tem aquela vibração brilhante, naturalmente ensolarada que tornou seu pai tão popular entre os mortais ao longo dos anos. Nico tem controle sobre os mortos e os poderes de cura de Will são usados para manter as pessoas vivas. Eles são literalmente noite e dia. Pode ser difícil ver o que os uniu em primeiro lugar, até você se lembrar de que rebelar-se contra seus pais é um grande fator no amor jovem. Não que Hades e Apolo desaprovem as orientações de seus filhos. Os dois deuses simplesmente não gostam um do outro. Tipo assim, eles se detestam, mas eles não têm nada contra o relacionamento dos filhos dele, mas eles dois, eles não se ficam. Gente, eles são tipo uma pegada meio Romeu e Julieta, entende? Tipo assim, que os pais deles são rivais, eles são contraste, mas eles se amam, eles se apaixonaram e é isso que importa. Gente, é maravilhoso. Olha, a gente tem romance proibido, tem um casalzinho fofo e romance proibido. É tudo que a gente pediu, né? Adoro. Ai, estou louca pra ver esse livro deles, gente. Gente, vai ser muito incrível. Gente, porque os dois, eles são tão opostos. A personalidade deles é muito oposta. O Nico é todo depressivo. Ele é todo emo gótico. Aí o Will é todo vivaz, entendeu? Brilhante, expansivo. Como é que esses dois estão namorando, entende? Gente, tem que ter muita química, né? Ai. E, né, gente, agora vamos entrar, né, em outros personagens LGBTs, porque não são só eles aqui. E um que tem bastante destaque pra comunidade LGBT, que inclusive recebeu prêmios ali da comunidade LGBT por causa desse personagem, é o Alex Fierro, que é ali da saga Magnus Chess e os Deuses de Asgard. O Alex, ele é filho ali do Loki, só que, como porém, né, a mãe dele é o Loki, ou seja, o Loki estava como mulher quando rolou o negócio, entendeu? E o Alex é um personagem não binário, e ele transita entre, né, ser mulher e ser homem, igual a sua querida mãe Loki, entendeu, mãe gente? pai, né?
E ele é o terceiro personagem LGBT a aparecer após o Nico e o Will. E o Martelo de Thor, que é o livro em que o Alex aparece, ganhou o prêmio Stonewall Book de Literatura Infantil em 2017 por sua representação do personagem de gênero fluido Alex Fierro. E uma coisa interessante sobre o Alex e sobre como ele foi inserido tão bem na narrativa, essa construção dele ser um gênero fluido e tal, que várias pessoas da comunidade LGBT, eles veem como, tipo assim, como a construção dele tá bem representada, sabe? Que não é fake, sabe? Que ele teve o cuidado de conhecer as pessoas... De ir atrás, de saber como como ela se comportava, de como é que elas são, de como é que elas se relacionam, né? Que teve esse cuidado. Exatamente. E o Alex, né, ele se descreve no livro da seguinte forma, né? Que ele tá descrevendo pro Magnus, né? Que vai ser eventualmente o interesse amoroso ali dele, né? E aí ele diz o seguinte: essa é a ironia. Eu posso parecer o que ou quem eu quiser. Mas meu sexo real não, eu não posso mudar isso, é realmente fluido, no sentido de que eu não o controlo. Na maioria das vezes me identifico como mulher, mas às vezes eu tenho dias muito masculinos. Ou seja, tipo assim, nem ela que controla isso, é, tipo assim, ela se sentiu daquela forma, ela tá daquela forma. Não e vai. quer... E aí, em um outro diálogo, né, do Alex com o Magnus, ele fala assim, o seguinte: olha, algumas pessoas preferem eles, disse Alex. Eles não são binários ou de aspecto médio ou qualquer outra coisa. Se eles querem que você os use, então é isso que você deve fazer. Mas para mim, pessoalmente, não quero usar os mesmos pronomes o tempo todo, porque não sou eu. Eu mudo muito. Esse é o ponto. Quando eu sou ela, eu sou ela. Quando eu sou ele, eu sou ele. Eu não sou eles. Pegue. Se eu disser que não, você vai me machucar? Não. Então não realmente. Ela deu de ombros. Você não tem que conseguir. Apenas você sabe, um pouco de respeito. Segura a peruca e lacra! Olha aí, gente, como que o Rick Riordan ele traz essas mensagens nos livros. Que o Magnus, né, que é o protagonista desse rolê, ele fica tipo... às vezes ele não sabe identificar qual é o gênero do Alex no momento. E... Aí ele fica, tipo, na decisão, então, como é que eu me refiro a você? Como é que eu te chamo? Entendeu? Como que eu te chamo? Olha, às vezes eu sou ela, às vezes eu sou ele, entendeu? Quando eu sou ela, eu quero que você me trate como ela. Quando eu sou ele, eu quero que você... Mas se você não consegue me identificar, eu só quero que você me respeite, tá bom? Isso é suficiente e é isso que importa, gente. E, gente, agora, né, mais uma vez vamos recorrer a falas ditas pelo nosso próprio querido Titi Rick sobre esse personagem, né, o Elo, né, será que a gente pode se referir, né, ao Alex Fierro, e o que ele diz sobre o Alex. Sobre os comentários, né, preconceituosos em relação ao personagem, né? Exatamente. Agora, abre aspas. Claro, o típico comentário de sempre. Por que você colocou um personagem de gênero fluido no livro? Sua ideologia está acabando com a história. E se o que estiver acabando com a leitura para essa pessoa for a insistência em achar que o direito de uma personagem não cis e hétero de existir em uma história seja ideologia? E, é claro, se quem lê fica se perguntando por que eu coloquei personagens de gênero fluido em uma história sobre mitologia nórdica, essa pessoa não sabe muita coisa sobre mitologia nórdica. Adoro. Fecha aspas. Não, mais uma vez, palmas aqui profissional, entendeu? Tio Rick Riordan, mais uma vez, sendo cirúrgico aqui, porque quem entende de mitologia nórdica sabe que lá caiu na rede é peixe, não tem essa de hétero, não. Lá foi quem for quem vai. Qualquer pessoa que sabe o mínimo de mitologia tem noção disso, gente. Então, assim, o Rick Riordan, ele não inventou, ele não tirou do nada. Ele simplesmente tá se adequando ao que é a base de todas as grandes mitologias aí que a gente tem. Então, assim, né? É mais uma patada dele aqui para os homofóbicos, preconceituosos, transfóbicos e o que for de plantão. Gente, aí. eu adoro o pessoal reclamando da fluidez de gênero do Alex ou da Alex, né? Dependendo de como ele está no momento. Mas assim, ele é filho do Loki, gente. Pelo amor de Deus. Gente, o Loki na mitologia grega, ele é tido, ele é lido como um personagem fluido. O próprio deus Loki, gente, tem uma história dele que ele é um cavalo. Entendeu? Que ele tem um filho lá cavalo. Então, assim, não tá sendo tirado do nada. O Rick Riordan, ele foi atrás de mitologias. Ele estudou as mitologias pra poder escrever Percy Jackson em todas essas outras histórias. Então, assim, não tá fugindo nada aqui do comum. E o Rick, né, ele continua com as lacrações, obviamente. Gente,
Vamos para mais um ato cirúrgico do Titi Rick. Então, né, quando o Rick Riordan ganhou lá a premiação, né, por ter o Alex como um personagem LGBT, que foi bem representado e tal, tudo mais, ele fez o discursozinho, né, de ganhador e tal. O que foi esse discurso? Vamos lá. É importante que eu, como um autor best-seller, diga: você importa. Sua experiência pode não ser como a minha, mas não é menos válida ou menos real por isso. Farei o que puder para entender e te representar nas minhas histórias, no meu universo. Eu não vou apagar você. Gente, esse homem, cada palavra que sai da boca dele, assim, é uma obra de arte diferente, entendeu? Exatamente. Ele é sempre cirúrgico aqui, ó. Nossa, maravilhoso. E além do Alex, como personagem LGBT, quem mais é LGBT aqui nessa história? O próprio Magnus, né, gente? Que ele se descobre pansexual, já que ele não se importa com qual é o sexo do Alex, como se apaixona por ele. Ele, foda-se se você é mulher, se você é homem, se você... Ele se apaixonou pelo Alex. Pelo Alex, porque ele é como pessoa, entendeu? Como Então, pessoa, e não por quem ele tá representando ali naquele exatamente. momento, entendeu? E é muito legal você ler ele se descobrindo pansexual, dele interagindo com o Alex e percebendo, será que eu gosto dessa pessoa? E o pior é que ele fica querendo pagar de hétero, né? Entendeu? Ele achando que tá apaixonado pela Samira. Nada. Ai, gente, é maravilhoso ver o descobrimento dele, né? Dele se descobrindo no pansexual, é maravilhoso. E uma outra personagem que também é LGBT, que a gente vai descobrir lá em As Provações de Apolo, é a Piper. A Piper aparece pra gente lá em Os Heróis do Olimpo num relacionamento com o Jason, né? O filho dos Zeus ali. E mais pra frente no rolê, ela acaba pensando que esse relacionamento dela com o Jason é tudo invenção da Hera, né? Que, tipo, porque de fato a Hera colocou um feitiçozinho ali pra eles parecerem serem namorados. Tipo, se colocou memórias falsas de que eles eram namorados desde sempre, não sei o quê. Mesmo após eles descobrirem isso, eles continuaram namorando, porque eles já se gostavam e tal. Só que mais pra frente a Piper começa a se perguntar se ela realmente gosta do Jason, essa loucura da Hera na cabeça dela, entendeu, gente? E aí, lá em As Provações de Apolo, a gente vê ela beijando uma garota, né? Na verdade, né, o querido Apolo, nosso querido Apolo é quem vê esse rolê aí, né? Que ela tá beijando uma menina chamada Shell, né? E aí muitas pessoas entraram, né, numa discussão se ela seria lésbica ou se ela seria bi, né? Já que a gente não sabe se esse relacionamento hétero que ela teve foi realmente só as ilusão lá da Hera. Então pode ser que ela seja lésbica ou pode ser que ela seja bi, né? Mas está no espectro aí dos LGBT, entendeu, LGBT, hétero ela não é. Hétero ela não é, gente, entendeu? Galera, héteroflex. E, né, falando no Apolo, gente, quem é LGBT desde sempre, entendeu? Gente, o Apolo, ele é assim, a estrela queer. Ele é maravilhoso, gente. Eu adoro, entendeu? Porque, tipo assim, beleza, ele chega lá no acampamento, né, ele vê o filho dele, o namorando o Nico, ele não gosta, entendeu? Aí o pessoal, ué, por que tu não gosta do teu filho, não sei o quê? É porque ele é gay, né? Porque era gay, né? Ele, não. Não, eu também sou, entendeu? Eu sou punk, entendeu? Tudo bem, não, é porque é filho do Hades mesmo, não gosto dele. Todo mundo achando que ele ia dar uma de homofóbica. Exatamente, assim, entendeu? Mas ele, não, que isso? Mas se ele tá feliz com esse menino aí, esse emo aí, tudo bem, entendeu? Eu vou respeitar a decisão do meu filho e tudo mais. Aí mais pra frente ele vê a Piper beijando a menina lá, a Shell. Aí ele fica, o olho dele brilha assim, você ainda vai descobrir muito nessa vida, entendeu? Ele lembrando das próprias experiências bipans dele aí, não, gente. É maravilhoso. O Apolo, ele é um dos melhores personagens, assim, de toda a saga, de todo o Riordanverse, gente. Ele vai render, assim, as risadas pra quem tá lendo, é maravilhoso. E assim, né, gente, ele é imortal, ele teve vários e vários amantes de ambos os sexos, mas os mais famosinhos são a Daphne, né, e o Jacinto. A Daphne tem toda aquela história, né, que ele foi trollado pelo Cupido, né, gente, que ele acaba topando ali com o Cupido tem o seu arcozinho ali, ele começa a zombar do arco do Cupido, tipo assim, eu sou o deus da arquearia, você não é ninguém, entendeu? Uma criança com um arco, o que é isso, entendeu? Aí o Cupido não gostou muito de ser insultado, pegou a flechazinha dele, mirou no Apolo, uma flechinha dourada,
mirou no Apolo, aí o Apolo iria se apaixonar pela primeira pessoa que ele visse. Aí ele dá uma viradinha assim e tava passando uma ninfa lá por perto. Nessa, o Cupido patrolar o Apolo, pega uma outra flecha negra e aponta pra essa ninfa aí, fazendo essa ninfa odiar o Apolo. Aí o Apolo fica perseguindo essa ninfa pra lá e pra cá, e essa me deixa em paz, me deixa, entendeu? Até que quando ele tá prestes a alcançar a Daphne era filha ali de um deus da floresta e pede pro pai dela, tipo assim, me livra dessa Zerruela, pelo amor de Deus. Aí o pai dela, muito, eu não sei o que tinha na cabeça do pai dela, mas tudo bem, transformando numa árvore. No caso seria, né, um loureiro, né, que é transformado em um loureiro. Aí o Apolo, ele fica muito magoado, aí ele resolve pegar as folhas dos louros pra premiar, tipo, os vencedores de Jogos Olímpicos, e aí ele cria as coroas de louros em homenagem a Daphne, o amor da vida dele, o primeiro amor da vida dele. E daí vem a história, né, da origem da coroa de louro lá das Olimpíadas, que antigamente, né, tem essa homenagem pro Apolo, lá dos tempos antigos da Grécia. Exatamente. Então, assim, é muito legal essa história de origem. Inclusive, meu nome, Deus, gente, significa coroa de louros. Vem daí. E é por isso que nosso querido podcast tem um solis aí no ler, por causa do Deus Apolo, Deus do Sol. Está desvendado o mistério. Desvendado aí o mistério. E eu também tenho relação com mitos gregos, que eu tenho quase o nome de uma deusa, né, que é Artemis, e o nome é Artemisa. Será de onde veio o Luna do nosso Luna Solis, hein, Não, gente? Fica aí o questionamento. Tudo a ver com mitologia grega aqui, gente. E nós temos, né, a história do Jacinto, que é outra treta de deuses também, entendeu? Aí você Apolo só se mexe com Deus. Olha, ai, gente, então... Esse Jacinto era um rapaz muito, mas muito belo, e ele era cortejado por vários deuses. Mas os dois que mais gostavam do Jacinto era o Zéfiro, que é o deus do vento oeste, e o Apolo. E assim, o Jacinto, ele gostava de ficar mais com o Apolo do que com o Zéfiro. Ele ficava mais tempo com o nosso querido Apolo. E aí ele tava lá, os dois estavam brincando de jogar disco. O Zéfiro viu a cena, não curtiu. E aí quando o Apolo foi jogar o disco longe, o Zéfiro, que é deus do vento, fez o quê? Ele deu uma desviada assim, de leve no vento. Opa! E nisso... o disco atingiu o Jacinto e o Jacinto morre. E aí ele acaba morrendo nos braços do Apolo. E dizem que as lágrimas do Apolo com a morte do Jacinto é o que gera a flor de Jacinto. Brotou uma flor de Jacinto lá que tinha a mesma cor dos olhos do seu amado. E mais uma vez, né, eu acho muito massa isso da mitologia grega, com as histórias de origem de algumas coisas, ele tem toda uma história por trás. Eu acho isso maravilhoso, né, a história da flor Jacinto, né, é maravilhoso isso na mitologia grega. E uma coisa curiosa, né, que quando o Nico e o Jason estão indo lá no palácio do Cupido e tal, pra pegar o cetro, eles acabam topando com o Zéfiro, que menciona essa história pra gente. E no final dessa narraçãozinha dele aí, né, de que ele foi, sem querer, causou a morte do amado dele, então... Desde então ele tá servindo ao Deus do amor por causa disso, como uma penitência por ter matado o Jacinto. E aí o interessante é que o Jason, ele fica tipo assim, oi, mas você se apaixonou por um homem? Ele é meio lerdo, né, pra raciocinar que o Zéfiro é gay. Aí o Zéfiro fala pra ele, você está chocado? Que é uma outra coisa que ele vai relembrar lá pra quando ele descobre que o Nico é gay, né? Você está chocado? Ai, maravilhoso. Então ele é? Ainda, né, sobre o Apolo, um outro dos peguetes dele que aparece, inclusive nas provações Apolo, é um dos imperadores lá, o Cômodo, que é um dos inimigos do rolê, ou seja... esse cara... Esse Cômodo era um imperador, tipo assim, que se achava, né, o top das galáxias, entendeu, gente? E ele namorava o Apolo, então ele achava que tudo, as brigas que ele ia se meter, ele ia ganhar, porque o Apolo tava lá abençoando ele, entendeu? Dando, tipo assim, eu vou ganhar todas as guerras que eu me comprometer, porque, né, Apolo, meu... Gente... Iludido, entendeu? E eles rompem, dá mó... Gente, e aí no final do rolê, o Apolo tem que enfrentar ele pra ele poder recuperar a divindade dele. Ai, gente, é maravilhoso. Maravilhoso, gente. O Apolo, pra mim, ele é um dos melhores personagens, porque o coitado, ele só se envolve em confusão, em raça, e ele ainda é atrapalhado. O livro dele é maravilhoso, gente. O livro começa com ele caindo no lixo, né? Aí ele tá no corpo de adolescente. É maravilhoso.
Bom, e depois desse apanhado geral, né, sobre tudo aí do Rick Riordan, a história dele, todos os personagens, todos os livros, a gente tá tendo aí essa leva de adaptações, né, sobre os livros do Rick Riordan, né, e, né, pra quem sabe, que acompanhou lá em 2010, né, teve ali a primeira adaptação Sofrimento. de Percy Jackson, que, gente, infelizmente foi, assim, um flop total, né? Eles quiseram muito acompanhar pegar aquela leva que tava tendo de adaptação de saga adolescente, né? Foi Jogos Vorazes, Maze Runner e tudo mais. E eu sou da opinião que, tipo assim, que foi na época errada, porque nos livros, né, quem sabe, Percy Jackson, ele é um menino de 12 anos. Na adaptação ele já é ali um adolescente, mas muito disso foi porque eles quiseram se aproveitar dessa pegada adolescente que tava tendo aí nos filmes. Eu acho que também esse foi um dos fatores pra ser o flop, além de que também eles deram uma fanficada aí nas adaptações, né, que não foi nada legal. E assim, né, gente, quando saiu a notícia de que iriam adaptar Percy Jackson, o fandom foi a loucura, porque o diretor seria o Chris Columbus. E o Chris Columbus foi o diretor que dirigiu os 2 primeiros filmes do Harry Potter, que são os 2 livros que foram mais bem adaptados, foram mais fiéis. Eles, gente, vai ser lindo, maravilhoso! Aí chegam só tinha o nome dos personagens mesmo igual e o fato de que o raio foi roubado. É isso, gente? Porque de resto é só fanfic. Era fanfic, muita fanfic. Só fanfic. E aí, né, o Rick Riordan, ele também comentou sobre isso, né, o seguinte, né, abre aspas. Só posso dizer que o filme Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios, lançado em 12 de fevereiro de 2010 e dirigido por Chris Columbus, foi vagamente baseado no meu livro O Ladrão de Raios. Eu não escrevi o roteiro ou ajudei a fazer o filme. Eu nem vi, porque não queria que a versão do filme mudasse a maneira como eu via meus personagens ou cenários da série. Eu apenas escrevo os livros. Não posso comentar ou fornecer informações adicionais sobre a versão do filme. O mesmo se aplica ao filme O Mar de Monstros, em agosto de 2013. Li o roteiro, mas nunca vi o filme. Gente, olha, coitado, imagina. Ele teve que ler o roteiro, tá dele. Ele não viu os filmes, porque ele já viu o que ia acontecer, entendeu? Gente, olha, eu disse, nossa, tadinho do Rick. Mas o sofrimento dele lendo aquele roteiro, entendeu? Você viu que ele leu o roteiro, mas não viu o filme, porque só no roteiro ele já viu o que ia acontecer. Ele já tava sofrendo, entendeu? Ia dar ruim, né? Imagino que deve ter sido pra ele ver isso, né? Mas isso Boa é notícia, passado. gente. Isso é passado porque tempos bons estão vendo por aí, e nós já temos algumas adaptações aí confirmadas e parece que agora vai, né? Inclusive uma delas, né, que foi a DreamWorks, que obteve ali os direitos da adaptação da série The 39 Clues, né? O primeiro filme, baseado no livro Labirinto de Ossos, seria dirigido por Shawn Levy, conhecido por dirigir Gigantes de Aço, que vai ser a adaptação ali daquele livro dele de suspense, né, que foi uma das primeiras obras que o Rick Riordan escreveu. E já, né, foi confirmado em 2020 também pelo próprio Rick Riordan, através do seu Twitter, sobre a adaptação, né, das Crônicas do Kane, que vai ser ali pela Netflix, mas não temos, gente, calma, que vai ser pela Netflix, mas calma, que o Rick Riordan, ele vai estar envolvido no roteiro e na produção. Então, assim, podemos respirar aliviados que talvez não vá ser uma lambança. Eu sei que muita gente ficou, assim, prendeu a respiração quando a Artemisa falou sobre a Netflix. Calma, gente, mas relaxa, o autor ele vai tá envolvido. Ele vai estar envolvido, gente. então, assim, não vai ser lambança. Porque a gente sabe que a Netflix, ela gosta de fanficar, né, gente? Mas ela tem algumas boas adaptações quando os autores estão ali envolvidos na produção. Ser o caso. Como foi o caso, né, de Sandman e Heartstopper. Agora, né, se fosse como foi Bridgerton, que o autor não estava envolvido, a gente iria esperar algumas fanfics aí, mas A não. gente podia ficar com medo. O Rick Riordan tá envolvido, Ele gente. vai estar envolvido, então, assim, Entendeu? vai ser coisa boa. E tem mais, porque vai ter a série do Percy Jackson, que vai ser feita aí pelo Disney Plus, que também tem envolvimento ali do Rick Riordan, vai estrear aí ano que vem, e vai ser tudo feitinho lá, já tem os atores, eles já estão gravando, já tem muita coisa sendo feita, e vai ser bem fiel, né, conversando que os protagonistas, eles vão ser crianças, né, como é nos livros. Tem um Percy ali criança, com 12 anos, não aparenta ter 12 anos, então, assim, vem coisa muito boa por aí. Eu quero muito ver a série do Percy Jackson e também das Crônicas dos Kane. Detalhe, né, que ele vai ser o roteirista da série, então, gente... Gente, vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar Entendeu? muito bom. Inclusive, gente, se vocês quiserem que a gente faça uma adaptação literária de Percy Jackson, a gente menciona o que foi aqueles 2 filmes horrorosos. E aí a gente comenta também, né, o que esperar do que está por vir, né, da escalação dos atores, se teve polêmica, se não teve polêmica, e se dá pra justificar todas as mudanças que estão tendo, que não são mudanças como a gente sabe, né, gente. Mas
fica aí, né, que a gente pode sim fazer uma adaptações literárias aqui pra conversar sobre, né, A série do Percy porque Jackson. Rick Riordan é maravilhoso, né, Gente, ele nunca é esse homem. Ele, Deus. nossa, é maravilhoso o que ele faz, né, gente? E não se preocupe que quando estrear, teremos podcast semanal aqui em Deus dos Isso, vai ser Episódios. dedicado, olha, vai ser dedicado só pra Percy Jackson. Exatamente. Né, gente? E, né, pessoal, se você nos ouviu até aqui, né, muito obrigada por ter escutado até aqui. Hoje foi a vez de falar aí sobre o Rick Riordan, um dos maiores autores que a gente tem aí da atualidade, sobre as suas obras inspiradas em mitologias gregas, nórdicas, maravilhosas, e as adaptações que estão vindo aí, que a gente tá bem ansioso pra ver, né? Gente, o Rick Riordan é um dos melhores autores. E, tipo assim, gente, ele é autor de best-sellers, entendeu? Todos os livros do Riordan Verso viraram best-sellers. O cara tem currículo. Ele tem um currículo maravilhoso e eu amo que ele sempre coloca representatividade nos livros dele pra que todas as crianças se sintam representadas ali, que elas não sejam negadas o direito, né, de estar Está lá, presente, entendeu, né, numa gente? história dessa. Adoro, entendeu, Ele gente? é perfeito. Eu adorei todas as lacrações dele aqui, entendeu, gente? Maravilhoso. Dá uma salva de palmas para esse Isso, homem é, maravilhoso. mais uma vez que entendeu? ele merece. Obrigado, Rick. Obrigada por existir. Ele é um reizinho supremo, entendeu? Então é isso, pessoal. Vai ficando por aqui, né? Mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. Eu sou a Artemisa Lopes. Eu sou Laura Zaca e até a próxima. Tchau, tchau.